Faremos com um conceito referente aos vetores, e é justamente o produto entre vetores. Há de duas classes, mas começaremos, para os fins da disciplina, com um desses dois produtos, que posteriormente veremos o segundo. Analisaremos o produto escalar, o produto ponto. Talvez me faça entender por que se chama produto ponto, mas formalmente chama-se produto escalar, e para aquilo imaginemos que existem dois vetores, o vetor A no espaço e o vetor B, denotado com cores diferentes para fazê-lo mais fácil a sua distinção, e entre si ambos vetores há uma diferença de orientação visual que poderia ser quantificada por um ângulo denotado como θAB, o ângulo entre esses dois vetores, ou a diferença de orientação e de direção entre esses dois vetores. O produto escalar, o produto ponto, define-se justamente por a sua escrita e bem notória, um ponto, um produto entre dois vetores, que significa basicamente sendo equivalente a um módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. Mas isso como se pode entender? Para aquilo comecemos com a parte da direita, e é justamente a propriedade comutativa na multiplicação, essa propriedade aritmética que nos permite mudar a ordem na multiplicação, mas o resultado continua sendo o mesmo. Poderíamos dizer que justamente o elemento da direita poderá ser reescrito como deixando o B vezes esse A, o módulo do vetor A, vezes cosseno do ângulo entre ambos vetores. E a que faz alusão esse elemento que está em amarelo? A vezes cosseno de θAB. Poderia ser analisado visualmente como sendo a projeção do próprio vetor A sobre a direção do vetor B. Nesse caso, essa projeção ou essa componente que faria ao longo da direção de B teria esse valor, A, o módulo do vetor, vezes cosseno do ângulo entre si, ou seja, fazendo alusão ao cateto adjacente desse ângulo, desse triângulo que é constituído na direção perpendicular ao vetor B e na direção paralela ao vetor B. Mas esse elemento de comprimento será equivalente, mediante o produto escalar, a ser o produto escalar entre os vetores, e passando o elemento B dividindo a esquerda, teria-se essa noção, ou seja, o produto escalar é uma forma de quantificar quão similares em direção são os vetores. Nesse caso, se ambos vetores apresentam a mesma direção, a mesma direção que B, ou A na mesma direção que B, apontando ao mesmo sentido, nessa situação, o cosseno do ângulo zero é equivalente à unidade, e, portanto, o produto escalar será equivalente ao módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B, obtendo o máximo valor possível. Se fosse antiparalelos em direções contrárias, cosseno de 180 graus ou de π radianos é equivalente a menos 1 e, portanto, dá o mesmo valor, só que com sinal negativo. E justamente veremos os valores intermediários para ângulos de 45 ou 90 ou qualquer outro valor que seja, não necessariamente esses ângulos específicos. E se fosse o contrário, porque se aplicarmos nessa equivalência à comutatividade na multiplicação, então o produto escalar, que aparentemente é uma multiplicação, deveria ser a satisfazer essa propriedade, comutar. Ou seja, que o produto escalar entre B com A e não A com B poderá ser definido justamente com o mesmo ângulo, os mesmos dois vetores, e se diz que nessa situação será a projeção do vetor B na direção de A. Mas A está muito mais curto, portanto haverá que prolongar, denotar com uma cor um pouco mais escura a mesma direção do vetor A e fazer a projeção do vetor B. Nessa situação, tem-se que a sua projeção será equivalente ao produto escalar dividido pelo módulo de A, ou seja, a projeção será equivalente a esse elemento que está aqui. Em outras palavras, o produto escalar é comutativo, ou seja, que o produto escalar de A com B, o produto ponto com B, será equivalente ao produto escalar de B ponto A, pois tem-se por definição os módulos em multiplicação vezes cosseno de θ, e sendo comutativa a multiplicação,
não tem importância a ordem e, portanto, será equivalente. Seja o vetor A projetado sobre B e quão similar são em direção, e o B projetado sobre A e também quão similares são na sua direção. Mas de forma rigorosa se diz que, e de forma geral, o produto escalar define-se como sendo a multiplicação entre componentes do mesmo eixo de cada um dos vetores. Se por acaso estivéssemos descrevendo um sistema plano ou um sistema tridimensional, mais especificamente o nosso dia a dia, largura, comprimento, altura, as três direções cartesianas, x, y, z, ou as três direções euclidianas, como se diz na matemática formalmente, teria-se a multiplicação de ax com bx, um somatório, mais AY com BY, mais AZ com BZ, nas três dimensões. Há uma forma simples de mostrar esse produto escalar, de justamente imaginar que existe um sistema cartesiano pequeno, e nesse sistema cartesiano havia uma noção que tínhamos visto anteriormente, mas lhes farei lembrança, que justamente os vetores unitários, o x chapéu e o y chapéu, pois com base a essas duas direções, qualquer vetor A poderá ser decomposto nesse sistema cartesiano plano, tendo uma componente no eixo x na direção do eixo x e uma componente no eixo y na direção do eixo y. O equivalente acontece com o vetor B, as suas componentes que pertencem nas direções respectivas x e y. E o produto escalar, como resulta? Resultaria basicamente numa multiplicação, porque aparentemente é uma multiplicação, mas uma multiplicação entre vetores, que o seu resultado é um número, por isso chama-se produto escalar. Essa escala podendo ser positiva, negativa ou nula. Mas nessa situação, tem-se o produto escalar equivalente a o vetor A por extenso ponto vetor B por extenso. E é uma propriedade da multiplicação que é a distribuição, a distributiva. Nessa situação, seria o primeiro elemento de A agindo na direção completa, ou agindo sobre o vetor B com produto escalar. Para me fazer entender, a componente A de x na direção x, produto escalar justamente com B inteiro, e a componente A de y, produto escalar com B consecutivamente, em virtude dessa soma. Mas também há que lembrar que poderia se abrir esses parênteses como sendo justamente dessa soma das componentes do vetor B, obtendo A no eixo x com B no eixo x e o produto entre esses vetores unitários, x chapéu, produto escalar com x chapéu, e o outro elemento que surge dessa multiplicação, ax com b de y, e o produto entre x chapéu com y chapéu. Consequentemente, ou consecutivamente, tem-se também para o segundo elemento, expandindo-o por completo, teria-se o produto cruzado de AY com BX, na direção, no produto escalar, y chapéu com x chapéu, e finalizando justamente com as componentes no eixo y, a de y, b de y, e na direção y ponto y. Mas vale a pena lembrar que o produto escalar diria quão similar são os vetores. E se os vetores são perpendiculares, ou como se diz formalmente ortogonais, cujo ângulo entre si, como visualizamos nessa parte do gráfico, é 90 graus, o cosseno de 90 graus, ou de π meios radianos, é equivalente a zero. Portanto, esses elementos serão nulos. E a pergunta, quão similar é o x com relação a x? E para quantificar isso em um número, será equivalente a unidade, ou seja, idênticos. X com x e y com y, ambos na mesma direção, e lembrando-lhes que o módulo dos vetores é a unidade, então 1 vezes 1 vezes 1 será 1 por completo. Dessa forma, resulta brevemente demonstrado que o produto escalar entre dois vetores será essa sequência multiplicativa de cada um das componentes nos respectivos eixos. Por exemplo, imaginemos que existe o vetor A, que tem de altura 8 unidades e 6 unidades no eixo x, mas no sentido contrário, ou seja, que as suas componentes serão x, 6 negativo e 8 no eixo y, e o vetor B
tem 5 unidades no eixo X e 12 unidades no eixo Y. Também na imagem nos permite observar que o módulo de A é 10 unidades e o módulo de B 13 unidades de comprimento. E o ângulo entre ambos vetores é equivalente a 59,5 graus. Nessa situação, qual será o produto escalar entre o vetor A com B? Nesse caso, o produto escalar entre A com B poderá ser calculado mediante os módulos, mediante a multiplicação das componentes x com x e y com y, seja o A menos 6 vezes 5 e agora y com y mais 8 vezes 12, obtendo, nesse caso, 30 mais 96, equivalente a 66, o número que dependerá das noções físicas que estejam associadas a esses dois vetores. Nesse caso, é 66 pelo fato de ser uma representação e um exemplo meramente matemático. E a outra definição do produto escalar nos diria que justamente seria a multiplicação entre os módulos de ambos vetores e o cosseno do ângulo entre os vetores. Nessa situação, conhece-se as três informações e, portanto, bastaria substituí-las. O módulo de um é equivalente a 10 unidades, o módulo de outro a 13 unidades e o ângulo entre si 59,5 graus. O cosseno desse número e posteriormente multiplicando por 130 resulta em 66, exatamente igual. E se levássemos em outro exemplo tridimensional, onde há dois vetores que têm três componentes x, y, z, as coordenadas desses vetores, ou que representam esses pontos espaciais, e nessa situação, qual será o ângulo entre os vetores? Reparem que a pergunta é um pouco diferente. Como poder responder a esse ângulo entre os vetores se entre ambos vetores, ambos constituem um plano? Nesse plano, a diferença de direção entre ambos vetores quantificada por esse ângulo θ entre o vetor A com o vetor B. Para aquilo, comecemos calculando o produto escalar. Se diz que o produto escalar é o módulo da multiplicação entre os vetores, dos módulos dos vetores, vezes o cosseno do ângulo entre si. Mas não se conhece o ângulo entre si, se conhecem os vetores e se pode determinar, mediante o teorema de Pitágoras, o módulo de cada um dos vetores. Nessa situação, poderia-se isolar o cosseno de θ, como sendo a razão desses elementos. E, ao mesmo tempo, isolar o ângulo θ e descobrir quanto vale, quantificá-lo, justamente aplicando a função inversa do cosseno, arco-cosseno esquerda e direita, e, portanto, θ será equivalente a arco-cosseno dessa razão. E quanto vale o produto escalar entre esses vetores? Haveria que fazer a multiplicação. No eixo x é 9 vezes 4, igual a 36, no eixo y 2 vezes 8 igual a 16 e no eixo z 7 vezes 10 igual a 7. E calculando os módulos dos vetores mediante o teorema de Pitágoras, teria-se o módulo do vetor A equivalente a 11,6, ou aproximadamente, e o vetor B aproximadamente 13,4, obtendo o ângulo. Quando calcula-se o arco-cosseno dessa razão numérica, obtém-se um ângulo de 38,3 graus entre ambos vetores, que constituem, para ser mais formal, que constituem um plano. Um plano alinhado à direção de A com a direção de B. Se me faço entender, agora aplicaremos essas noções no dia de hoje, que é uma revisão da representação do campo elétrico. E para aquilo, lembremos o que tínhamos visto anteriormente, que justamente foi Michael Faraday, a meados do século XIX, um físico britânico, químico e experimental da eletricidade, observou que justamente a representação do campo elétrico mediante vetores era completamente correta. Mas também a noção espacial dos vetores aparentemente bagunça a sua observação, pois os vetores são muito intensos, próximos, ou têm um comprimento maior, associado que o campo elétrico tem uma maior intensidade nas vizinhanças da fonte de campo elétrico, ou seja, as cargas, e muito menos intenso, um comprimento menor, à medida que se afasta dessa fonte de campo elétrico. Mas a noção em si é a direção
é uma carga positiva ou uma carga negativa. Positiva, o campo elétrico, a sua direção dizíamos que era radialmente para fora. E se a carga pontiforme era negativa, a sua direção é radialmente para dentro, apontando a própria carga. E nessa situação, uma carga positiva radialmente para fora, radialmente para dentro, e levava a ideia de simplesmente mostrar a direção mediante umas linhas imaginárias. E essa nova noção de linhas de força, ou associando o campo elétrico, e dizer que uma carga positiva gera um campo elétrico radialmente para fora. Mas essa regra de representar as linhas deveria satisfazer, ou essa forma nova de representar essas linhas de campo elétrico, de força por unidade de carga, deverão satisfazer umas regras básicas. Seja a primeira, as linhas não se desenham de forma que o campo elétrico seja tangente. As linhas serão desenhadas de forma que o campo elétrico seja tangente às próprias linhas e nunca se cruzem. Nessa situação, o campo elétrico sempre será tangente por mais que a linha curve-se. Daqui a pouco me farei entender. E a segunda, lhes lembrarei. E a segunda, a densidade espacial das linhas está associada com a intensidade da carga elétrica do campo elétrico gerada por essa. Essa aí, a segunda, será o foco do dia de hoje. E para aquilo, vamos pensá-lo. De novo, uma carga positiva e uma carga negativa. Visualmente, uma tem radialmente para fora as linhas de campo elétrico, simplesmente a direção do campo, e outra radialmente para dentro, a sua direção é a contrária. O seu sentido contrário, em virtude que a carga é de sinal negativo. E se é um dipolo elétrico, reparemos que há linhas que curvam-se e deixam de ser, continuam sendo as linhas de campo elétrico que denotam as direções, mas o vetor campo elétrico nessa situação sempre será tangente a essas curvas, a essas linhas. Por mais que a linha curva-se, continua sendo a mesma noção. Então, a direção tangente denotará aonde que apontaria o vetor campo elétrico nesse ponto 2 específico e nesse ponto 1 específico, igual com o 3, igual com outros pontos. Se fosse um sistema de ambas cargas idênticas, observaria-se notoriamente a repulsão existente entre as cargas. O campo elétrico mostraria que onde está mais junto haveria um campo mais intenso e onde as linhas estão distribuídas com um maior espaçamento entre si, haveria um campo elétrico mais fraco. Ou seja, que se há uma interação entre duas cargas, uma com o dobro da intensidade da carga elétrica que a outra, do módulo, da carga elétrica que a outra, observa-se que a que tem o dobro de carga tem um dobro de linhas por ser representadas. Mas existe essa interação de atração que mostra que o campo elétrico parte da carga positiva e entra na carga negativa. E a direção do campo será perpendicular às linhas. Por mais que se esteja movimentando, há duas partículas pontiformes de carga positiva e uma preta que está se movendo, e observa-se que a preta tem mais linhas na sua vizinhança. Poderia-se fazer a noção que é uma carga maior. Não sei se seria o dobro ou o triplo, mas pelo menos é uma carga maior que essas duas brancas. E existe essa atração entre si, portanto, na região muito mais próxima às cargas positivas da negativa, o campo será mais intenso. As linhas de campo elétrico não são mera ficção, não são fictícias. Observa-se com as sementes do arroz. Quando põe-se em glicerina, e introduz-se eletrodos e cria-se campo elétrico nessa superfície. Um campo onde o contato desse eletrodo, dessa ponta, criaria o que seria, ou emularia o que seria o campo gerado por uma partícula pontiforme, radialmente para fora ou radialmente para dentro. Se fosse um dipolo com cargas contrárias, observaria-se que onde tem uma maior aglomeração de sementes, o campo deverá ser mais intenso em relação a onde a densidade de sementes por área é bem menor. E se há eletrodos com a mesma carga, observa-se a repulsão e deixaria de ser uma ideia fictícia a ser algo palpável e real, que são
o que é a observação de emular o campo elétrico entre eletrodos. Como, por exemplo, essas sementes também alinham-se, interagem com esses eletrodos planos que nos fazem alusão a ser segmentos de linha, de retas, ou de um fio de comprimento finito, criando um campo entre si e de cargas contrárias criaria um campo elétrico uniforme nessa região intermediária, ou aproximadamente uniforme. Agora bem, se observamos uma partícula positiva e as suas linhas de campo elétrico são rogeamente para fora, e ao mesmo tempo observa-se outra cuja visualização das linhas de campo é o dobro da anterior, e na verdade a quantidade de linhas iniciais para essa é denotada pelo autor ou por alguma pessoa faz uma escolha, farei a representação de 8, mas aqui tem o dobro da anterior. Faz alusão a dizer que a carga da primeira, o que se pode inferir dessas cargas? Faria alusão a quê? A que, basicamente, a carga da esquerda e a carga da direita é o dobro da carga da esquerda. É a única noção que se pode ter. Não se sabe o valor da carga, mas observando a quantidade de linhas, se diria que a carga da direita tem o dobro da quantidade de módulos de carga elétrica que a carga da esquerda. Isso que se poderia inferir mediante essa visualização. Lembrando-lhes que a quantia de linhas são infinitas, só representam-se uma determinada quantia, ou uma quantidade, para dizer que é radialmente para fora. Poderiam ser 10.001, mas ainda assim não se observa toda essa quantia. Pelo menos visualmente, quanto mais poucas e nos leve na noção de grandeza de campo elétrico, muito melhor. Se fossem as cargas contrárias com seus sinais negativos, ainda assim essa informação prevalece. Podemos inferir que a carga elétrica da direita é negativa, mas que o módulo terá um valor o dobro da carga da esquerda. São duas cargas pontiformes, onde a carga da direita tem o dobro de carga elétrica que é da esquerda, por mais que seja negativa. E essa foi a noção que justamente Johann Carl Friedrich Gauss, o matemático físico alemão, tentou explicar e analisar, e justamente esse matemático fez uma grande contribuição ao cálculo vetorial. E hoje lhes explicarei essa noção brevemente, sem entrar em tanto análise matemático. E para aquilo, imaginemos que existe essa carga pontiforme, que cria um campo elétrico radialmente para fora, que tem um valor de carga aqui, que não se sabe, mas pelo menos representada mediante essas linhas, uma quantia de 8 linhas de campo elétrico radialmente para fora. Nessa situação, Gauss pensava o seguinte: vamos imaginar que existe uma superfície que fecha essa carga e que essas linhas que parecem varetas, essas linhas perfuram a superfície e saem, e deixando umas perfuradas equivalente à quantia de linhas. Nessa situação tem-se 8 perfurações que saiu dessa superfície imaginária, uma esfera perfeita, mas é uma superfície imaginária. Tem-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, que o número de linhas que saiu da superfície, que saem da superfície, será equivalente a 8 linhas. É o único que se pode visualizar dessa informação. Por mais que a esfera se desloque para um canto, ainda assim a quantia de linhas que sai da esfera continua sendo 8. Por mais que a esfera fique um pouco mais plana ou deforme-se, pareceria um elipsoide, a quantia de linhas que sai é exatamente 8. E por mais o caso mais esquisito, em que a superfície tem um formato diferente, espero me fazer entender, uma superfície com formato amorfo, ou seja, qual será a quantidade de linhas que sai da superfície? E para aquilo, lembremos que eram 8 que deveriam sair, e de fato são, pois nessa curva interna, essas duas daqui saem, são positivas, mas voltam e entram, são duas negativas, e depois
tem as mesmas duas saindo, serão positivas. E no final das contas, por mais que tenha uma protuberância ou uma malformação de nascimento, esse formato, essa figura, essa superfície imaginária fechada, implica que a quantia de linhas sempre será a mesma, independente do formato da superfície, ou seja, 8. 8 que saíram da superfície. E nesse caso é muito fácil imaginar o que é fora da superfície e o que é dentro da superfície, pois se as linhas entram na superfície, teria-se uma carga com o sinal negativo. Então, serão 8 linhas que entram na superfície, mas nesse caso, obtendo-se menos 8 linhas que entraram, que apontaram, que perfuraram essa superfície. Mas entraram significa no sentido contrário de sair. Nessa situação, simbolizado com esse sinal negativo. Parece que estivéssemos fazendo uma contagem de linhas de campo. Bom, mas para que serve? Justamente a noção de Gauss, que planteou, mas uma contagem muito astuta. E para aquilo vamos desintroduzir essa noção. Vamos pensar que não somente aplica-se para cargas pontiformes, mas, por exemplo, um segmento, um fio de carga elétrica que tem um comprimento L, esse fio de carga elétrica, um pedaço de arame carregado eletricamente com a carga Q que tem comprimento L, criaria, e vimos isso, a parte algébrica, a parte física, a sua interpretação, criaria um campo elétrico que teria essa visão. Não as linhas de campo elétrico, mas esse campo elétrico, ou seja, é positiva, a carga sai o campo elétrico. E qual seria, se você pode representar e imaginar na mesma imagem, as linhas de campo? Então, qual será a quantia de linhas que passarem por essa superfície hipotética e imaginária? No final das contas, nos levaria à própria noção da quantidade de carga elétrica fechada ou contida por essa superfície. Igual que o caso anterior, seja positiva, seja negativa, a quantidade de linhas que sai estaria associada com a carga abrangida ou fechada ou contida por essa superfície fechada. Se fosse um anel, como o último caso que eles compartilhei, que vimos, que analisamos, além de ter esse anel, tem um vídeo que também lhes compartilhei, uma animação. Qual seria se utilizássemos a mesma noção para conter esse anel? Para aquilo, uma superfície um pouco mais regular, mas não tem importância, um retângulo, parece uma caixa. Já a quantia de linhas que saem da superfície nos levaria, se pudéssemos contá-las todas, nos levaria à noção de quanta carga elétrica estaria por dentro dessa superfície e de qual sinal. E isso é importante, pois se discrimina aquelas que saem daquelas que entram, pois as que entram fazem alusão a ser uma carga elétrica negativa contida por essa superfície, e se saem, ser uma carga elétrica positiva contida dentro da superfície. Ou seja, que estaremos analisando é fluxo, as linhas de campo elétrico, e não simplesmente a noção do campo, é as linhas de força. Então define-se o fluxo elétrico, justamente imaginemos que existe um campo uniforme criado por um sistema de placas paralelas, e dentro dessa região onde existe esse campo uniforme há uma folha. Aí vocês poderiam me fazer a pergunta, mas a folha não tem senso com as superfícies fechadas? Pois sabe-se que a superfície é fechada, uma esfera é fechada, um cubo é fechado, e se poderia dizer que a direção para fora é justamente fora da superfície e para dentro seria negativo, dentro da superfície. Mas nesse caso a decisão, seria uma escolha arbitrária, mas poderia ser pensada com calma. Nessa situação, define-se o fluxo elétrico com base a essa superfície retangular que tem uma área A. E a ideia será contar a quantidade de linhas de campo elétrico que passam, que atravessam a superfície justamente quando a superfície é perpendicular ao campo, e define-se o fluxo elétrico algebricamente e fisicamente mediante essa letra do alfabeto grego,
o φ maiúsculo e o E para fazer alusão a ser um fluxo desse φ, o fluxo elétrico, como sendo o campo perpendicular que atravessa a superfície, mas também podemos imaginar que a superfície não necessariamente é perpendicular ao próprio campo. Poderia ter uma inclinação denotada por esse ângulo φ minúsculo, θ minúsculo ou qualquer outro ângulo, qualquer outra letra grega que faça alusão a um ângulo, uma diferença de orientação. E nessa situação a quantia de linhas que atravessa a superfície é um pouco menor. Notem essas três embaixo, justamente por essa inclinação da superfície plana. Essa folha de papel, poderíamos pensá-la. Mas o que seria a área perpendicular? Será associada com esse triângulo que poderemos observar justamente aqui. Ou seja, a componente da área que está mostrando sua face perpendicular ao campo. E para aquilo, define-se a área perpendicular e se a superfície fosse completamente paralela, ou estivesse em um ângulo de 90 e estivesse a superfície rasa em relação à direção do campo, nenhuma linha de campo atravessaria ou perfuraria a superfície. E nessa situação, podemos dizer com plena certeza que o fluxo elétrico é nulo. Mas nessa região ou nessa situação intermediária, onde fornece-se ou obtém-se a descrição mais rica, pois justamente haverá que definir essa área perpendicular que está pondo a sua face efetiva sobre o campo. Quantas linhas estariam passando? Mas da área perpendicular. E nesse triângulo retângulo, o módulo ou o valor dessa área perpendicular está associado com a projeção da área na direção adjacente, ou seja, mediante a relação trigonométrica cosseno de θ ou cosseno de φ, para esse ângulo específico. Se diz que o fluxo, de maneira geral, independente da orientação da folha, mas denotada por esse ângulo φ minúsculo, será equivalente ao módulo do campo, o valor da área, seja uma superfície pequena, uma superfície grande, terá um maior ou menor fluxo, e da direção efetiva entre a superfície com o campo. Mas como definir essa informação com base naquilo que tínhamos visto anteriormente, que era o produto escalar? Mas o produto escalar é um produto entre vetores, e de fato a área não é um vetor, mas você poderia fazer uma pseudo-descrição de o vetor área, definindo o vetor área como sendo um vetor cujo módulo seja a área em centímetros quadrados ou unidades de comprimento ao quadrado, por exemplo, as unidades do Sistema Internacional, metros quadrados, na direção normal. Lembrem-se da força normal, ou seja, perpendicular à superfície. Por isso que o vetor área é sempre perpendicular à superfície. Um vetor unitário que denota a direção perpendicular à superfície vezes o módulo da área, obtém-se o vetor, o pseudo-vetor área. Pseudo-vetor ou quasi-vetor, dependendo de algumas formas do jargão, expressa-se entre essas duas palavras. Ou seja, é hipotético o vetor área, mas ainda assim tem uma representação física desse vetor. E por quê? Porque justamente mediante essa descrição do vetor campo elétrico e agora o vetor área, poderá-se definir o fluxo elétrico de forma geral para um campo elétrico uniforme e para uma superfície plana, como sendo o produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor área. Mas nessa situação, vale a pena esclarecer-lhes que a direção da área poderia ser da frente ou poderia ser a traseira. Infelizmente, uma superfície plana tem essa ambiguidade. Qual será a área? Onde que estará apontando essa área? Na face superior ou na face inferior? Na face da direita ou da face da esquerda? É difícil distingui-lo e, de fato, é ambíguo. Tem ambas opções e ambas estão corretas. Mas nessa situação, haverá que discriminá-las mediante conceitos físicos. Espero me fazer entender no dia de hoje. Qual seria o fluxo elétrico se o campo elétrico fosse geral, não uniforme, se fosse curvo, se desviasse no espaço, e se a superfície não fosse plana? Como, por exemplo, essa situação, parece uma noze.
E nesse caso tem-se um campo elétrico que diverge, muito intenso nessa parte interna, e por consequência dessa divergência, o campo diverge, abre-se as linhas de campo, nos faria o entendimento que o campo está se enfraquecendo. Está ficando, ou estava, muito estreita essas linhas e agora estão mais espaciadas entre si. Como determinar o fluxo completo dessa curva, desse caroço ou dessa superfície que não tem formato definido? E para aquilo poderíamos pensar justamente o que acontece com o nosso planeta. O planeta é uma esfera quase perfeita, gigantesca, que em nossa escala tão minúscula, essa superfície do planeta parece plana. E justamente imaginar em uma escala tão pequena que a superfície seja tão diminuta, essa superfície, que a superfície seja assumida como sendo plana, pois sabemos determinar o fluxo do campo elétrico numa superfície plana. Nessa situação, levaremos essa noção para uma infinitésima de superfície, esse delta de área, e se pode rotular essas superfícies. Portanto, seria a contribuição coletiva, não dessa superfície, de todas as superfícies planas na pequena escala, que em conjunto comporia essa superfície que tem um formato irregular e responderíamos o fluxo total. Para aquilo, haveria que fazer o somatório do campo que passa por essa superfície diminuta, mas não somente por essa superfície, por um número N gigante de superfícies que compõem esse elemento. E talvez fazer essa descrição de serem superfícies diminutas não seja o suficientemente rigoroso para calcular o fluxo elétrico, pelo fato de ser uma aproximação, porque o critério é diminuto, mas como poder quantificar quão diminuto é para ser correto? A ideia seria tender os elementos de área a zero, ou seja, tendê-los a ser ainda menores que a palavra diminuta. Nessa situação, tendendo a zero, será uma área infinitesimal. E nessa situação, e como consequência, transformaria-se o somatório em uma integração do campo que atravessa uma área infinitesimal. E esse somatório da superfície, essa S, faz alusão que essa integração que se realiza em todos os elementos de área que pertencem a essa superfície. Se lá, Deus saberá qual será a função matemática que represente essa superfície. Mas, pelo menos por definição física, que é muito mais sensata, observa-se que justamente é uma integração de todos os elementos infinitesimais de área que pertencem a essa superfície. E se, por exemplo, a superfície fosse fechada? Qual é a principal diferença? A principal diferença notória, observamos que a superfície é atravessada, mas tem elementos de área onde o campo entra e elementos de área infinitesimal onde o campo sai. Ou seja, teria sentidos diferentes entrar e sair. E nessa situação, dependendo da orientação na entrada e na saída, o cosseno desse valor de angulação, de ângulo, o cosseno, quando o ângulo é maior a 90 graus ou a π-meios, é justamente um valor negativo, ou seja, está entrando, e assumiria-se como uma contribuição de fluxo negativa, pois estaria entrando a própria superfície fechada. E nesse caso, distingue-se muito fácil e não entra-se em ambiguidades o que é fora e o que é dentro da superfície, por isso a superfície é fechada. A diferença da superfície plana, que tem ambas faces e ambas opções de orientação, mas aqui não. Na superfície fechada, se denota muito fácil aonde que deveria apontar o vetor área, embora seja o vetor infinitésimo de área, para fora da superfície fechada. E se o campo elétrico sai da superfície, nesse caso, o ângulo entre 0 e 90 graus, em módulo, teria-se justamente um valor positivo, e o positivo significa sair da superfície. E para uma superfície fechada, representa-se a integração mediante um símbolo diferente, um círculo. Esse símbolo nos faz alusão a que a integração de todos os elementos de área que pertencem a essa superfície, que deverá
ter alguma função matemática que consiga descrevê-la, é uma função que representa uma superfície fechada, ou seja, tem uma superfície finita. Igual que uma esfera tem uma superfície finita, um cilindro tem uma superfície finita e um cubo tem uma superfície finita. Das suas 6 faces, você pode quantificar em um número finito. Ou seja, que o fluxo elétrico de uma superfície fechada representa-se mediante o produto escalar do vetor campo elétrico com o diferencial de área e a integração dessa superfície ao longo dessa superfície, mais que uma superfície fechada. É simplesmente por formalismo, representa-se esse símbolo de integração com esse círculo para dizer que é uma superfície fechada. A maneira de dizer exercício para me fazer entender com essas noções novas do dia de hoje, considerando duas distribuições contínuas. Tem-se a parte da esquerda, um fio e um anel. E na metade, a glicerina com algumas sementes, e são 2 eletrodos que inicialmente carregados com cargas com o mesmo módulo, mas com sentidos contrários. Visualmente não se consegue distinguir qual dos 2 elementos contínuos de carga, ou o fio ou o anel, é o positivo e é o negativo. Não se consegue distinguir, pois de fato é um experimento, é a vida real, é de verdade aquilo que se observa. Então, supondo que uma superfície gaussiana em torno do anel, fechando o anel, mesura o fluxo equivalente a φ0. Pronto, já sabe-se. Então está fechando o anel deve ter alguma carga, Q, positiva ou negativa, mas o seu fluxo em módulo é equivalente a φ0. Não se sabe se é entrando ou é saindo. Aí está o truque para descobri-lo, mas por enquanto nos conformaremos com descrever o módulo do fluxo. Qual seria o fluxo elétrico se a carga do anel se triplicasse? Ficasse 3 vezes maior a carga do anel. Então, para aquilo, imaginemos uma superfície hipotética, que é uma superfície gaussiana, especificamente fazendo alusão a Carl Friedrich Gauss, o matemático alemão. Essa superfície arbitrária, mas imaginária, com um formato amorfo, que está contendo o próprio anel, de carga simbolizada positiva, ou poderia ser o contrário. Nessa situação, simbolizada com carga positiva. E se a carga positiva triplicasse, como consequência de triplicar a sua carga, haverá o triplo de linhas de campo saindo, emanando dessa superfície. Portanto, tem-se o triplo do fluxo. Em poucas palavras, 3 vezes o resultado mesurado inicialmente. E poderíamos levar essa noção hipotética a ter uma superfície gaussiana que abranja tudo, tanto o anel que ficou com o triplo de carga e também contendo o segmento de fio ou fio de comprimento L finito. Nesse caso, será uma superfície gaussiana maior, mas que contenha justamente a quantidade de carga do anel e a carga da distribuição contínua do fio. Nesse caso, qual será o fluxo elétrico total? E para aquilo deveríamos imaginá-lo nessas sementes. Qual será o fluxo elétrico total? Nessa situação, seria o fluxo elétrico total aquilo que sai do positivo, que seria o anel, aquilo que entra do negativo, pois se inicialmente foi mesurado quando eram idênticos em módulo e obtém-se para o anel φ0, e o fio continua com a mesma carga em módulo, mas negativa, entraria a mesma informação, as mesmas linhas de campo, entrando à superfície. Esse A craseado, a superfície. Equivalente a 3 menos 1 vez, ou seja, 2 vezes o fluxo mesurado inicialmente. E aí que está a chave, pois essa informação nos faria alusão à quantidade de carga sendo abrangida por essa superfície. Inicialmente, era uma informação φ0, triplicando é 3 vezes essa informação, contendo tudo, seria a carga líquida. 3 menos 1 vez seria 2 vezes e ganhando a positiva por ser maior. E por aí finalizamos o dia de hoje, espero me fazer entender e nos veremos numa próxima aula